Gravando. Bom, então estamos conversando sobre mistura, né? E não dá para falar de mistura sem falar em turbulência. E também a gente tem que falar numa. Cadê meu troço aqui? Perdi a caneta. Cadê? Então, mistura, né? Se a água mistura, se a água não mistura, se é estratificado, se é homogênea, é uma questão de turbulência. E turbulência é gerada quando há movimento da água. Tá gravando aqui? Tá. Então, e isso vai ser importante, né? Que nem eu mostrei naquelas figuras que quando a gente em ambientes mais rasos, a interação com o fundo vai produzir maior mistura e isso vai mudar as propriedades da água na plataforma interna, né? E isso aí vai modificar os padrões, os gradientes de densidade e criar um gradiente de pressão baroclínico. Então, a gente tem que falar, assim, como essa aula é para a gente colocar alguns conceitos importantes que a gente falou na aula anterior, né, de forma mais clara, né? Então, a gente falou aqui do experimento que o Reynolds fez, do número de Reynolds, né, e que daí a gente viu que qualquer escoamento na natureza vai ter um número de Reynolds enorme. Então, qualquer escoamento é turbulento. Tá? E daí também a gente viu que o que gera turbulência em si é quando você tem um gradiente de velocidade, né? E o que a gente chama de cisalhamento. E uma outra coisa importante que a gente tem que considerar que, por exemplo, nessa figura aqui, nessas figuras, né, a gente está vendo que o momento aqui, né, a quantidade de movimento, ela é contínua através da seção do tubo, enquanto que aqui a parede, quer dizer, o atrito com a parede, né, faz com que a variação da velocidade seja bastante grande e isso vai criar então aqui cisalhamento, que vai criar turbulência e que vai criar a mistura. Tá? Bom, daí, então, e aí aqui vem uma outra coisa que a gente já falou na aula passada, mas aqui eu vou demonstrar de novo e falar com mais calma, que é o que acontece na parede, né, que se chama lei da parede. Lei da parede, que é exatamente o nome, é assim, Law of the Wall, e que que isso veio principalmente da aerodinâmica, né? Quando o pessoal começou a desenvolver asas de avião, né? O pessoal, principalmente cientistas alemães, estudaram muito a parte da hidrodinâmica para ver o que ocorria a interação do fluido com o sólido. Então eles criaram uma série de estudos para entender como que isso funcionava. E chegou-se a uma lei, né, que diz que a velocidade, entendendo assim, aqui eu tenho uma parede e aqui eu tenho uma linha de referência de velocidade, e o que nós vamos ter aqui é que a velocidade ela aumenta a partir da parede, né? Então esse comportamento aqui ele é escrito pela lei da parede, né, como a velocidade em função da distância, né, aqui é z, né, isso aqui são os valores de velocidade, 1, 2, até chegar no fundo. Então, a velocidade em função da vertical, isso aqui é fornecido através de uma quantidade chamada velocidade friccional, que seria mais ou menos, depois eu falo, divididos por uma constante. Isso aqui é chamada de constante de von Karman, que é igual a 0,4.
0,4, vezes o logaritmo de z, né, da distância, por um coeficiente de rugosidade, ou uma escala de rugosidade, né? Então, se a parede é lisa, né, ou se a parede é rugosa, né, então essa escala aqui, essa rugosidade ou não, é expressa através desse parâmetro aqui. Tá? Depois eu já vou fazer uma demonstração no Python para mostrar como que funciona essa equação. Essa quantidade aqui, chamada de velocidade friccional, ela é derivada como a raiz quadrada da tensão de cisalhamento sobre o fundo dividido pela densidade. Tá? Então é uma quantidade que expressa a força que o fluido está exercendo sobre o fundo. Tá? Então isso aqui é uma tensão, né? Tensão, como se fosse a tensão de... Bom, o que é tensão? Tensão qualquer variável física pode ser entendida como sendo um tensor, né? Mas, por exemplo, propriedades escalares como massa, comprimento, temperatura, podem ser considerados como tensores de ordem zero, né? E os vetores que nós normalmente usamos, né, como esse vetor velocidade aqui, são tensores de ordem 1. Mas quando a gente aplica tensores de segunda ordem, né, seria como se a gente estivesse atuando sobre superfícies, né? E, por exemplo, o atrito. O atrito é quando você tem o contato de duas superfícies. Quando o vento sopra e entra em interface com a água, essa ação atuando sobre uma superfície é o que a gente entende como sendo um tensor. Tá? Então, por isso que ele é também escrito com uma letra diferente, tal. E isso aqui é a tensão de cisalhamento dividido pela densidade que fornece essa coisa, é uma forma de quantificar, vamos colocar assim, a pressão exercida sobre o fundo. Lembra que eu falei da bolinha, né? Então, como aqui existe a velocidade aqui é menor, então o fluido parece que ele está virando para o fundo, né? Então isso cria uma pressão sobre o fundo. E essa velocidade friccional é uma maneira pela qual é escalado esse efeito da pressão. E a tensão de cisalhamento em si, né, que a gente vai derivando uma coisa a partir da outra. Essa quantidade aqui que chama-se tensão de cisalhamento. Isso aqui é tal, né, a letra grega é tal, que também é usada para a tensão de cisalhamento do vento sobre a superfície, ou do fluido sobre o fundo. Isso aqui é escalado através da densidade da água, vezes um coeficiente de arrasto, vezes a velocidade ao quadrado. Tá? Então essa aqui é a equação que a gente usa para calcular o valor da tensão de cisalhamento. Tá? Isso aqui é a densidade da água, isso aqui a gente chama de coeficiente de arrasto, que é um parâmetro também obtido experimentalmente, tá? E de maneira geral ele tem um valor de 0,022. Tá? Obviamente que se você estiver sobre fundo de seixo, fundo de lama ou fundo de coral, esse número muda, mas de maneira geral ele pode ser aproximado com 0,022 e não tem unidade. Tá? Então, essa quantidade aqui, tensão de cisalhamento, né, só para a gente ter a ideia da unidade, né, então a gente está multiplicando aqui quilograma por metro cúbico, vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Então essa quantidade aqui é quilograma por metro segundo quadrado. Só para vocês terem ideia do que é essa quantidade aqui, né? Multiplicando quilograma por metro quadrado, quilograma por metro cúbico, vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, né? Que é velocidade ao quadrado,
Então nós vamos ter quilograma por metro segundo ao quadrado. Então, isso aqui, entendo que isso aqui é uma... Possivelmente vocês não vão ver isso aqui outras vezes, talvez em alguma aula que envolva transporte de sedimento, tá? Mas esses conceitos, tá? Essas três equações aqui, a lei da parede, da onde que vem a velocidade friccional e da onde vem a tensão de cisalhamento, são conceitos muito importantes quando a gente trabalha com interações de fluido com sólidos. Tá? Então isso é a mesma coisa que acontece na asa de um avião, ou numa hélice de barco, ou quando a água escoa sobre o fundo, ou quando o vento sopra. Não, tem que ser com sólido, né? Na interface com a ar-água isso não funciona. Tá? Então, isso aqui a gente pode expressar, já que a gente tem essas equações, nós podemos criar aqui um perfil de velocidade para ver como é que isso funciona. Então, então eu peguei aqui, vou pegar um notebook aqui, abrir um notebook só para a gente demonstrar como que funciona essa equação, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Isso aqui não precisa. View. Tá, então eu vou criar aqui, eu tenho que carregar umas bibliotecas, import numpy cnp, import matplotlib, então vamos colocar aqui, primeiro a gente tem que calcular a tensão de cisalhamento, né, pela ordem aqui, né? Então primeiro a gente calcula a tensão de cisalhamento. Depois a gente calcula, conhecendo a tensão de cisalhamento, nós podemos calcular a velocidade friccional. Conhecendo a velocidade friccional, nós podemos calcular a velocidade em função da lei da parede. Tá? Então, a gente calcula a tensão de cisalhamento. Então, para calcular, né, é tal vezes... Então, a gente precisa da densidade da água, 1025. A gente precisa do coeficiente de arrasto, CD, que é igual a 0.022. E a gente precisa de uma velocidade, né? Então vamos usar a mesma velocidade que a gente usou antes para fazer a escala do número de Reynolds. Vamos usar 0.2. Então, calcular vai ser tal, né? A tensão de cisalhamento vai ser ρ vezes CD vezes a velocidade ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar um número, print tal, né? Vai me dar um número de 0,902 kg por metro segundo ao quadrado, nessa unidade estranha, que é a unidade de tensão de cisalhamento. Não precisamos saber disso aqui. Sabendo isso, nós podemos calcular a velocidade friccional. Velocidade friccional, que é a tal dividido por ρ, raiz quadrada disso. Cadê? Vezes elevado, aliás. Isso aqui também vai me dar um número, fric. Então, para uma velocidade de 0.2, para essas condições que eu estou dando aqui, a minha velocidade friccional vai ter 0,03. Tá? Mas isso também é um número que não faz muito sentido sozinho. E aí nós podemos calcular a lei da parede, a vel em função de z, né, conhecendo esses parâmetros. Então vai ser usando essa equação aqui, usando essa equação aqui de cima. Tá? Então, a gente vai calcular, vai ser a vel fric, dividido por a, vamos colocar aqui outra variável, a K, constante de von Karman, 0.4,
Então vai ser dividido por 4 vezes NumPy log. Eu tenho que criar, aliás, se eu quero resolver isso aqui na vertical, eu tenho que criar a minha variável vertical, né, que vai variar então de... Eu tenho que usar um vetor, né, arrange, que ele vai começar em 0. Vai começar 1 centímetro. Não adianta, 0 não funciona, né? Se eu colocar log de 0 eu vou ter problema. Então eu vou começar a 1 centímetro acima do fundo e vamos até 10 metros acima do fundo, variando de cada 1 centímetro. Tá? Então isso aqui eu estou criando uma sequência de números, né, que começa 001, 0002, 0003, indo até 10. Depois eu mostro para vocês. Aqui. Professor, Oi. só rapidinho, o que é o 2 multiplicando no tal e o 0,5 na velocidade friccional? Isso aqui? É, o 2 e o 0,5. Peraí, deixa eu baixar aqui. Tá, desculpem. Isso aqui é elevado ao quadrado. Tá, então quando... por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de notação simbólica, né? Quer dizer, nós estamos mostrando com símbolos, né? Por exemplo, raiz quadrada, ou elevado ao quadrado. A gente escreve e a gente entende isso, mas o computador, né? A gente tem que escrever isso de maneira diferente. Então, por exemplo, para elevar ao quadrado, no Python, é essa maneira que eu uso. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Tá, então, essa equação aqui, ó, ρ vezes CD vezes V ao quadrado. Então, eu estou escrevendo aqui, ó, ρ. Aliás, e o vezes é o asterisco, né? O asterisco, no caso do Python, é o símbolo para multiplicar. Né? Então, ρ vezes CD vezes velocidade ao quadrado. E aqui, no caso, cadê? Essa equação aqui, deixa eu passar aqui para baixo. Essa equação aqui tá escrita aqui, ó. U star, eu não tenho como escrever, né? U estrela aqui. Então eu estou escrevendo aqui, eu transformei isso aqui em vel fric. Velocidade friccional a tensão desse desalhamento, tal, que eu calculei aqui em cima, dividido por ρ, né, que é a densidade da água, que está aqui, eu estou especificando ela aqui em cima, só que é a raiz quadrada, e a raiz quadrada é a mesma coisa que eu elevar, em vez de elevar ao quadrado, eu elevo ao meio, né? Então isso aqui é a mesma coisa que eu fazer, elevar ao quadrado, é a mesma coisa que eu elevar a potência de 0,5. Tá? Entendeu? Quem perguntou? Alô? Quem tinha perguntado, entendeu? Eu não sei quem perguntou. Guto, foi a Ana Carolina, mas ela tá abrindo o microfone e não tá saindo a voz dela. Tá, então isso aqui é só notação da programação, tá? Porque eu não tenho como colocar os símbolos no Python, assim. O Python é uma linguagem numérica, né? Não é, a gente não usa símbolos, né? Não tem como usar o símbolo da raiz quadrada, nem elevar ao quadrado. Então, essa aqui é a maneira da gente escrever as equações de maneira, como que a gente diz, numéricas, tá? E aqui eu estou usando a primeira equação, aliás, né? Deixa eu baixar aqui agora. Agora eu vou pegar essa equação aqui, né? Só que essa equação, olha só, ela tem essa velocidade em função de z. Então z não é um número, mas é uma lista de números, né? Que é a distância a partir do fundo. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Se eu colocar um print z, então z, quando eu criei, é um monte de números, né? Não é um número só, é um monte de números.
E esses números representam a distância em metros a partir do fundo, tá, que eu criei com esse comando aqui. Tá? Então esse comando aqui me cria, Z não é um número único, ele é uma lista de números, né, um arranjo de números, ou um vetor de números, tanto faz, como que vocês chamam ele. Tá? Então essa equação aqui, na verdade, ela não resolve um número apenas, mas ela vai resolver todos, para cada valor de Z, ele vai achar um valor de velocidade, que é para eu reconstituir esse perfil de velocidade que eu desenhei aqui embaixo. Então é velocidade friccional, o star, dividido, o estrela, né, dividido pela constante de von Karman, que é 0,4, que está aqui em cima, vezes o logaritmo, né, daí eu tenho que usar o NumPy, né, o logaritmo, dz dividido por z zeros, que eu não disse que também que z0, eu vou colocar aqui um valor de z0, que é, por exemplo, 0,05. Né, seria uma constante também que representa o quão rugoso é o fundo. Tá? Então, se eu mudar esse valor, vai mudar o resultado também. Então, resolvendo isso aqui, ó, eu resolvi. Tá? Então, eu tenho um monte de valores de... Deixa eu aumentar essa janela agora. Eu tenho tantos valores de velocidade quanto eu tenho valores de z, né, que vão ser uma porção. E agora, para ver isso, eu vou fazer um gráfico. Então eu vou fazer aqui, vou fazer um PLT, plot, vel z por z. E vou escrever aqui PLT, xlabel, velocidade em metros por segundo, e PLT ylabel, distância da parede, metro. Bom, isso que engraçado, me deu valores negativos, mas ok, não tem problema. Mas o importante, o que vocês estão vendo aqui, ó, é que junto ao... Que engraçado, isso aqui não tinha que ter dado 0. Será que eu errei alguma coisa aqui? Será que isso aqui é logaritmo natural? Bom, tanto faz. Mas perceba, a forma é essa. Tá? Então vocês estão vendo que aqui, próximo da parede, a velocidade aqui deu até negativa, mas isso aqui está errado, isso aqui tinha que estar do 0. Eu errei alguma coisa ali. Depois, só que não estou com tempo, não vou descobrir agora o que é. Tá? Então, aqui a velocidade tem que ser 0. E à medida que a gente vai se afastando da parede, a velocidade vai aumentando. Só que perceba que a cada centímetro que eu aumento aqui, me afasto da parede, a velocidade aumenta bastante. Só que isso vai diminuindo à medida que eu vou afastando da parede. E chega uma hora, né, vai ter uma assíntota aqui, e aqui o efeito da parede basicamente é muito menor. Quer dizer, eu subo 1 centímetro, a velocidade não muda tanto. Tá? Então, isso aqui, essas equações aqui representam exatamente isso aqui. E isso aqui vocês estão vendo aqui. O vetor aqui, velocidade, é bem pequenininho, o vetor velocidade aqui é bem grandão. E isso aqui, no fundo, cria, então, esse efeito de fricção, que a velocidade do fundo sempre vai ser 0. Então, isso exerce a pressão sobre o fundo. E daí, para a gente entender o quanto a turbulência é produzida no fundo, a gente pode ver isso aqui em termos de cisalhamento vertical. Que o cisalhamento, né? Então, o cisalhamento, cadê o meu... Professor, desculpa interromper. Oi. Eu fiquei com uma dúvida. Ali no valor de Z tem 0,110, se eu não me engano. Aquele valor, ele corresponde ao quê? A distância. Esse valor aqui, de Z. isso aqui é o primeiro valor, 0.01. Quer dizer, isso aqui é um comando do Python, né? Do NumPy do Python.
Então eu estou criando uma lista de valores que o primeiro valor é 0,1, o último é 10 e ele aumenta de 0,01. Tá? É só uma lista de valores. Só, por exemplo, mas ele corresponde à distância entre os pontos. É isso? A distância acima do fundo. É esse eixo Y aqui. Tá. Tá? Então se eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem, 5. Estão vendo? Quer dizer, eu vou colocar... pontinho. São esses pontos aqui, ó, que eu tô achando a solução da equação. Entenderam? Eu entendi isso. Então ele começou em 0,01. Eu vou colocar 0,05 aqui, só para aqueles zeros. Tá, então aqui, ó, ele começa em 0,05. Daí ele vai, a cada meio metro ele vai aumentando. Então se eu aumentar então ele começa em 0,05 e vai até 10. Se eu colocar aqui, por exemplo, 30, agora ele está indo até 30 aqui. Tá? Então simplesmente são os parâmetros que eu estou determinando aqui para ele criar um vetor sobre o qual eu vou resolver a equação. Entenderam? Tá, obrigada. Ficou claro, mais ou menos? Tá, então, para eu resolver essa equação aqui, eu preciso ter uma... Quer dizer, eu poderia ter um número só, mas eu vou ter um valor de velocidade. Mas como eu quero estabelecer todo o perfil, eu tenho que criar aonde eu vou resolver a equação, né? E aqui eu estou criando esse valor aqui. Tá? Então, isso aqui é um comando do Python que me permite criar números. Por exemplo, eu vou, assim, ó, print numpy arrange 0, 5, 0,4 em ponto 23. Então ele cria valores para mim aqui, ó, 0, ponto 23, ponto 46, ponto 69. Então ele começa em 0, vai até 4, intervalos de ponto 23. É só uma função que me ajuda a trabalhar com Python, tá? É como se eu estivesse escrevendo assim, por exemplo, ó, vou fazer de duas jeitos aqui, só para vocês não ficarem com dúvidas. Vou colocar aqui 5. Se eu não colocar nada, ele vai criar 0, 1, 2, 3, 4. Seria a mesma coisa que eu fizesse print, eu vou dizer que x igual 0, 1, 2, 3, 4. Print x. Tá? Então, ele só está me ajudando a fazer. Em vez de eu ter que fazer isso aqui, escrever um por um, ele me ajuda a fazer isso automaticamente. Tá? Então, é só uma ferramenta. Bom, mas aqui o que eu quero demonstrar voltando aqui na nossa... que a questão é o gradiente da velocidade, o cisalhamento. Tá? Então, voltando aqui, cisalhamento. O cisalhamento, o que que é? Cisalhamento cisalhamento mais, né? Então, cisalhamento é a du dz, né? Então vai ser o 2 menos o 1 dividido por delta z. Tá? Então, se eu pegar o valor de cima menos o de baixo e dividir por um intervalo, eu estou achando essa propriedade aqui que se chama cisalhamento. Quanto maior o cisalhamento, maior a turbulência, né? maior a fricção entre camadas. Então, para eu achar o cisalhamento, eu vou usar também uma ferramenta que eu vou dizer du é igual, porque todo o intervalo vai ser igual, né? Então não interessa muito, vai ser du vai ser igual numpy diff qual que é o nome da velocidade? Velz.
del Z. Isso aqui tudo dividido pelo ΔZ, que ΔZ vai ser o intervalo, quanto que é o intervalo que eu usei aqui? 0,5. 0,5. Só que quando eu calcular o diferencial, o tamanho do diferencial vai ser menor do que o tamanho do vetor inicial, né? Porque como é a diferença, então sempre vai dar um número a menos. Então eu tenho que criar também um DZ para mim fazer o plot, que vai ser igual, então, não vou explicar para vocês direito o que eu estou fazendo aqui, mas vai ser o Z até o penúltimo, mais o Z, tá, não vou explicar, mas eu só simplesmente estou criando um valor de Z intermediário, que vai ter um número a menos. E aqui eu posso fazer, então, o PLT plot du dz. Vou criar também aqui os pontinhos. Ponto, tracinho. Então, olha só. Então, esse é o perfil de velocidade fornecido pela lei da parede. Tá? Então, aqui, como varia a velocidade aqui se eu tivesse 30 metros de coluna d'água. Tá? Então, lá no fundo a velocidade é 0 e aumenta logaritmicamente à medida que a gente se afasta do fundo. Mas quando eu calculo o cisalhamento vertical, que é pegar cada valor desse, por exemplo, eu pegar esse valor menos esse valor dividido pelo intervalo entre eles, eu vou ter um perfil como esse. Então percebam que até aqui eu tenho um cisalhamento enorme. Tá? Quer dizer, eu tenho um cisalhamento muito grande junto ao fundo, mas tipo 1 metro, 2 metros acima do fundo, o cisalhamento já cai enormemente e ele tende a ficar constante a partir dali. Tá? Então, essa figura, na verdade, é mais importante do que essa aqui, porque essa aqui mostra a velocidade. Essa aqui mostra o cisalhamento. Então, junto ao fundo, o cisalhamento é muito grande, e à medida que a gente se afasta do fundo, o cisalhamento diminui drasticamente e fica quase que uniforme. Tá? E essa região aqui, né, dos 2 metros até mais ou menos 2 metros acima do fundo, isso é conhecido como camada limite de fundo. E é onde realmente você tem o efeito da criação da turbulência que vai produzir mistura na coluna d'água. Tá? Bom, isso aqui é uma demonstração para dizer o quão drástico é o efeito da interação do fluido com o fundo. Lá em dinâmica dos oceanos, né, isso não é considerado, porque esse processo no oceano não tem importância. Mas quando a gente vem para a plataforma continental, que nós estamos falando de profundidades de 10, 20, 30 metros, isso passa a ser muito relevante. Tá? A interação com o fundo, a troca de momento com o fundo e o efeito da turbulência gerada do fundo para a coluna d'água, isso passa a ser uma componente muito importante. Bom, agora eu vou mudar um pouco de tópico, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta sobre isso que eu falei agora, eu vou entrar em um outro tópico que é correlato, mas é diferente. Tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta sobre lei da parede, é um momento. Ok, então, uma outra coisa que é importante, quando a gente, quer dizer, tudo que eu falo é importante, né, até parecer, mas uma outra coisa relevante na dinâmica, né, e essa produção de turbulência, e que a gente tem que inserir de certa forma nas equações e nos modelos, diz respeito a uma coisa que nós já falamos aqui superficialmente, que chama-se viscosidade. Viscosidade. Né? Então, quando a gente fala de propriedades da água, né, a gente fala da salinidade, a gente fala da temperatura, e especificamente a gente fala muito da densidade. Mas a gente não fala muito da viscosidade, né? Mas a viscosidade é extremamente importante porque é a viscosidade
é essa propriedade que transmite o movimento através da coluna d'água, através do interior do corpo do fluido, tá? Não é da vertical nem da horizontal, que tipo é a propriedade que faz com que o efeito da parede seja sentido dentro do corpo do fluido, tá? Então aquilo que acontece na borda, né, por exemplo, o vento sopra na superfície, é a viscosidade da água que vai transferir essa informação para dentro do corpo do fluido e vai resultar em alguma coisa. É o efeito do fundo que se propaga para dentro do corpo do fluido. Quem faz isso é a viscosidade. Então, viscosidade é uma variável extremamente relevante na mecânica dos fluidos, porque ela que diz mais ou menos como o fluido se comporta e como o momento é transferido internamente, tá? Se a gente for ver a solução do Ekman, né, lá esse parâmetro porque lembra a solução de Ekman? Solução de Ekman, ele equilibra, deixa eu colocar aqui, Coriolis com fricção. Então, a solução de Ekman ele faz um balanço entre esses dois parâmetros e a fricção entra através de um coeficiente lá da equação, que é o coeficiente de viscosidade turbulenta. Tá? Então, a viscosidade é uma outra variável importante que a gente tem que é bom vocês entenderem que ela existe e ela é importante e o que ela é. Tá? Para entender o que é viscosidade, a gente tem que imaginar, assim, vamos fazer um exercício, né, que nós temos uma placa e nós temos uma outra placa. Então, essa placa aqui tem uma área e eu estou aplicando uma força sobre essa placa aqui para ela se movimentar, então essa placa aqui vai ter uma velocidade. E aqui, entre essas duas placas, existe uma distância. Tá? Então, a força necessária para eu empurrar essa placa, ela vai ser proporcional à área, quer dizer, quanto maior a área, maior a força que eu tenho que aplicar. A velocidade, né? Então, quanto maior a velocidade, maior a força. E inversamente proporcional à distância entre as placas. Tá? Então, isso aqui fisicamente é a conceptualização do problema. Então, se eu aplico uma força para uma placa se mover num fluido, tem fluido aqui no meio. Né? Então, aqui tem o fluido entre as duas placas, e esse fluido tem uma viscosidade. Ele tem uma propriedade chamada viscosidade. Então, se eu empurrar essa placa de cima, o fluido vai criar uma resistência ao movimento dessa placa. Quanto maior a placa, maior a força. Quanto maior a velocidade que eu quiser, maior a força. Mas quanto maior a distância entre as duas placas, menor vai ser a força. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Então a viscosidade é uma quantidade que surge sendo uma constante de proporcionalidade entre isso. Tá? Então, força é igual massa vezes aceleração. Então, força é igual a quilograma por metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é força, né? Então, e esse lado de cá, o que tem? Eu tenho área vezes velocidade vezes distância. Então eu tenho, isso aqui vai ser metros quadrados vezes metros por segundo a menos 1 por metro, né, que é a distância aqui. Então corta metro com metro, então isso aqui é metro quadrado por segundo, o lado de cá. Então isso aqui não pode ser igual, né? Então isso aqui, não, eu não quero apagar. O que aconteceu aqui? Tá? Para isso aqui é a concepção física do problema. Mas força não pode ser igual a isso, porque força nós sabemos que força é igual
tem que ter essa unidade aqui, quilograma por metro segundo ao quadrado, que a gente chama de Newton. Esse lado aqui tem essa unidade aqui, metro quadrado por segundo, que também não é igual a isso aqui. Então, para que isso aqui se torne uma coisa, a gente estabelece um coeficiente de proporcionalidade dimensional, que a isso nós vamos chamar de viscosidade. Tá? Então, isso aqui, no caso, então a gente vai saber que... A gente vai saber não, estou dizendo para vocês, então, que mu, né, que é o nome que a gente dá, a gente chama de coeficiente de viscosidade dinâmico. Tá? Por que dinâmico? Porque tem massa envolvida no problema. Né? Todo problema de física que tem massa envolvida é um problema de dinâmica. Quando a gente remove a massa do problema, é um problema cinemático. Tá? Então aqui, quando esse coeficiente, vamos ver que unidade que ele tem que ter. Vamos ver aqui, só para a gente fazer aqui direitinho. Então, força é igual a mu a u d. Então, o lado de cá aqui é quilograma, metro por segundo ao quadrado, força. Mu, eu quero saber quanto que é. Então, aqui é metro quadrado, metro por segundo, vezes 1 sobre metro. Né? Esses três aqui. Né? Daí, esse aqui eu já corto com esse aqui, já corto com esse aqui, né? Para ter isso aqui. Mas para isso aqui ficar igual a isso aqui, o que é isso aqui? Então, mu tem que ter aqui, vai ter que ter 1 quilograma. E tem uma teoria, tá, para chegar nisso aqui, que chama-se teoria do pi, mas a gente não vai entrar nisso, mas aqui, então, isso aqui tem que ter 1 quilograma para ficar igual, né? E tem que ter um segundo aqui embaixo, né? Porque esse segundo tem que ser multiplicado com outro segundo. E tem que ter 1 metro aqui embaixo também, para poder cortar com esse metro aqui de cima. Daí vai porque daí quando cortar com esse metro, cortar com esse metro, vai ficar igual a isso. Então, mu, né? Quer dizer, mu, ele tem a dimensão de quilograma por segundo por metro. Para que essa igualdade seja dimensionalmente equivalente. E se eu pegar o mu e quiser me livrar da densidade, tá? Eu divido ele pela densidade. E isso aqui vai me fornecer... Lembra lá da equação de Reynolds? Isso aqui vai me fornecer o coeficiente de viscosidade cinemático. Né? Então vamos ver aqui o que acontece aqui com quilograma segundo metro por quilograma por metro cúbico, que é a densidade. Então, eu vou cortar o quilograma com quilograma, o metro corta com metro, isso aqui vai passar para cima e vai ficar metro quadrado por segundo. Tá? Então, esse aqui é o coeficiente de viscosidade cinemático. Ok, até cinemático, ok. Esses dois coeficientes, né, que fornecem a propriedade Aliás, só mais uma coisa. Esse aqui tem valor mais ou menos de 10 a menos 3 para a água. E esse aqui tem valor geralmente de 10 a menos 6 para a água. Tá? Só para vocês terem escalas. Bom,
independente de qual seja a viscosidade, tá? Esses valores aqui, eles, tanto o cinemático quanto o dinâmico, embora eles entrem lá em algumas equações, eles funcionam somente para problemas muito próximos da parede. Tá? Então, se a gente usar as equações usando esses coeficientes, por exemplo, esse aqui, especialmente esse aqui, que é 10 a menos 6, eu vou ter que criar mais uma página aqui. Mais um page. Então, o coeficiente cinemático da água, ele tem um valor de 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então, se eu pegar esse valor e colocar lá na equação do movimento, né, por exemplo, dV dt é igual ao gradiente de pressão, vou colocar aqui a equação assim, gravidade mais Coriolis, Coriolis não é um F, é um F, mais fricção, tá? Esse cara aqui, ele entra aqui, ó. Ele que vai determinar como que a fricção é distribuída internamente, né? E o termo da fricção seria escrito como L de operador laplaciano da velocidade, tá? Então, se a gente pegar esse valor aqui e colocar na equação e usar essa equação não funciona, tá? Por exemplo, a gente vai falar adiante, em alguma aula a gente vai falar sobre os modelos numéricos, né? Por exemplo, esses modelos do clima, modelos dos oceanos. Então, o que eles fazem? Eles resolvem essa equação aqui, e a equação da continuidade. Então, se eu pegar esse valor de viscosidade e colocar aqui nessa equação e resolver ela numericamente, como eu fiz aqui se eu fizer um programa, como eu fiz aqui para a equação da parede aqui, para resolver essa equação para os oceanos, para a plataforma, para um rio, não interessa para onde, simplesmente a coisa não funciona. Tá? Então, o Reynolds, o mesmo Reynolds, né, que é do número do Reynolds, né, do Reynolds igual a U vezes L, né, o cara que fez essa equação, ele derivou essa equação aqui, tá? Só que para que a equação funcionasse, esse termo aqui, ele teve que substituir por o que ele chamou de esse é o coeficiente cinemático, o que ele chamou de coeficiente de viscosidade turbulenta. Tá? Então, é um outro coeficiente de viscosidade. Então, nós temos o dinâmico, que envolve a densidade, que envolve a massa, né, que em algumas situações ele é utilizado. Daí tem o coeficiente de viscosidade cinemático, que, por exemplo, é utilizado do número de Reynolds, né, que ele tem valor de 10 a menos 6, é o que está aqui em cima, não vou aqui de novo. Né? Só que para os modelos numéricos funcionarem, ou melhor dizendo, para que os modelos numéricos forneçam valores minimamente realistas, nós não podemos usar esse valor de coeficiente de viscosidade. Nós temos que usar um outro valor de viscosidade cinemático, só que considera os efeitos turbulentos, que esse aqui não considera, esse aqui é um coeficiente estático. Né? Então, quando a gente... Estático não, é assim, um valor fixo da propriedade da água. Então, nós temos que usar esse parâmetro aqui, tá? Que a gente normalmente, vocês vão ver em livros e em qualquer papers, como abreviado como AZ. Tá? E esse coeficiente é que realmente funciona. E aí que vem uma coisa muito interessante. Né? Então, a turbulência, ela é
caótica e aleatória. Não exatamente aleatória, eu não vou dizer que ela é aleatória, mas assim, ela é imprevisível. Tipo assim, os padrões turbulentos, nós não temos como, assim, não temos como resolvê-los, tá? A gente pode medir, mas a gente não consegue, a gente não tem um modelo analítico para expressar assim, olha, a quantidade da turbulência é essa. Não, isso não existe ainda, tá? Esse é um problema que talvez um dia, possivelmente nunca, vai ser resolvido, tá? Então, o que nós fazemos é que esse parâmetro aqui, nós temos que literalmente chutar, tá? No sentido que nós realmente temos que tentativa e erro, tá? Então a gente vai aumentando, vai diminuindo ele, assim, o jogo funciona assim, eu vou lá, observo as correntes, mas daí eu vou tentar simular aquelas correntes com a equação. Daí a minha simulação, ela pode ser maior, o resultado pode ser maior ou menor. E daí o que eu faço? Eu vou mudando o valor desse coeficiente, até que o valor que o meu modelo matemático está produzindo seja razoavelmente equivalente ao valor que está sendo observado. Tá? Então, isso aqui é uma fonte de incerteza na física, na hidrodinâmica, na mecânica dos fluidos, é que esse número aqui, ó, ele pode variar. Agora que vem uma coisa que é realmente estressante, é que esse valor pode variar desde 10 a 2 a 10 a menos 4 nos oceanos, metros quadrados por segundo. Tá? Então, esse valor, para que os modelos numéricos funcionem, eu tenho que colocar esse valor, e ele pode ser, imagine aqui, ele pode ser 100 até 0,0001. Tá? Então ele tem 6 ordens de magnitude de variação. Tá? Geralmente em plataformas, ele está entre 10 e 1 e 10 e 0, até 10 a menos 1. Lá nos oceanos profundos ele é menor. Em águas rasas ele é maior. Tá? Mas esse aqui é uma grande fonte de incerteza nos nossos modelos e na maneira como a gente aproxima os modelos da realidade. Tá? Então, se vocês derem uma olhada lá na teoria do Ekman, tá? Um dos problemas da teoria, não um dos problemas, uma das limitações da teoria é que ele usa um coeficiente de viscosidade turbulento constante. E ele não é constante, isso aqui varia, e se mudar a velocidade, ele vai variar. Outra coisa, a turbulência é uma propriedade do escoamento, não é a propriedade do fluido, tá? Que também complica um pouco. Então, a viscosidade é uma propriedade do fluido. A turbulência é uma propriedade do escoamento, não é do fluido. E a viscosidade turbulenta é uma propriedade do escoamento, tá? Certamente vocês estão achando assim que está tudo muito confuso, mas é bom vocês pelo menos escutarem isso alguma vez para saber que isso aqui é uma grande fonte de discussão e de problema, e é uma coisa em aberto, assim, né? Tipo, é uma coisa onde muito do que a gente faz trabalhando, né, a gente discute qual o melhor valor desse coeficiente que a gente tem que usar para que as coisas funcionem. E ele tem um primo, né, tem o coeficiente de viscosidade turbulenta, e lembrando, né, nós temos como a gente falou já no transporte de massa, né, a massa pode ser transportada por difusão molecular, né, ou por advecção. Advecção é movimento é turbulento. Então, assim como nós temos um coeficiente de viscosidade turbulenta, nós também temos um coeficiente de difusão turbulenta. Tá? Que esse coeficiente de difusão turbulenta também ele não é uma propriedade do fluido, ele é uma propriedade do escoamento. Então, quanto mais rápido o escoamento,
mais turbulento ele é, mais difusão ele proporciona. Tá? Uma maneira que eu costumo falar da viscosidade turbulenta, tá? Para vocês entenderem como que isso pode ser visualizado de certa forma, é um assunto um pouco abstrato, tá? Mas é bom que vocês saibam que isso existe. Tá? Eu não vou pedir para vocês isso aqui em prova nem nada, mas é para demonstrar que... Não. Se eu colocar... Para vocês imaginarem, tentarem imaginar isso em ação, né, esses conceitos que eu estou colocando aqui, imagine que eu tenho aqui, né, água. Daí, se eu colocar aqui um grão de areia, né, então a densidade da água é 1000, a densidade da areia é 2.650 kg por metro cúbico. E aí, então, vai ter o peso da areia sobre a água. E o que vai acontecer com o grão de areia aqui na água? Ele vai decantar. Tá? E ele vai ter, então, o que a gente chama de velocidade de decantação para baixo. Se eu fizer esse mesmo experimento só que aqui não, aqui é água. Só que aqui agora é mel. O que vai acontecer? Então aqui eu fiz aqui com água, o experimento eu peguei um becker, coloquei água e coloquei um grão de areia, né? Um grão de areia, digamos que com um diâmetro de, sei lá, 1 milímetro. Coloquei aqui, ele vai decantar, decantar com uma velocidade de... não interessa, mas ele vai decantar com uma velocidade qualquer. Agora, se eu repetir esse mesmo experimento, só que em vez de água, eu colocar mel, né, eu acho que todo mundo sabe, mel de abelha. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer com a velocidade de decantação do grão de areia se eu colocar ele no mel? A velocidade vai diminuir. Vai diminuir. Por quê? Porque a viscosidade do meio é bem maior? Então, porque a viscosidade... A viscosidade do mel é maior do que a viscosidade da água. Eu acho que isso é visível, né? Quando vocês pegam o mel, vocês percebem que ele é um fluido bem viscoso, né? Então, vamos colocar a velocidade de decantação da água, e aqui eu tenho a velocidade de decantação, WS geralmente é como a gente chama a velocidade de decantação, de settling velocity, e W é porque é a componente vertical do mel. Então a gente vai ter que a velocidade de decantação no mel vai ser menor do que a velocidade de decantação na água. Mas, se eu pegar agora e... problema de espaço aqui. Vou apagar aqui, isso aqui não precisa então. Tá? Agora, se eu pegar isso aqui... Opa, não é isso que eu quero... A mesma coisa aqui, é com água. Só que agora eu colocar agitação aqui. Tá? Se eu introduzir... Aqui está estático. Né? Esses dois casos é um caso estático. Mas se eu inserir movimento na água... Tá? Se eu
inserir energia na água. A água vai se movimentar. O que vocês acham que pode acontecer com esse grão de areia aqui? Ele pode decantar, mas se eu fornecer energia suficiente, eu posso manter esse grão de areia em suspensão. Na água estática, ele ia para o fundo, com certeza. Mas como aqui eu estou criando turbulência, eu posso manter esse grão de areia em suspensão. Então, percebam que a turbulência, ela é como se ela estivesse aumentando a viscosidade da água, porque assim, a viscosidade retarda a decantação da partícula. Mas se eu colocar movimento, eu estou colocando turbulência na água. E se eu coloco turbulência na água, eu posso retardar a decantação de alguma coisa. Então, a viscosidade turbulenta tem essa propriedade de manter as coisas em suspensão na água. Né? Por que as águas costeiras são mais túrbidas? Né? Por que os rios são túrbidos? Porque as partículas, né, o sedimento, as partículas, elas permanecem em suspensão. Por que elas permanecem em suspensão? Porque tem movimento. Já foram para a praia, assim, já tiveram a experiência de ir para a praia naqueles dias que está ventando muito forte? Né? O que acontece com a areia na praia? Fica dando nas canelas. Pois é, a areia não está na praia, a areia está no ar. Mas como que a areia pode estar no ar? É como se o ar tivesse viscosidade suficiente para manter a areia em suspensão. Tá? Então essa é uma analogia que eu mostro, que eu estou colocando aqui para demonstrar o quão importantes são esses processos, né, e o quão eles influenciam o que acontece na plataforma, no rio, na atmosfera, etc. e tal. Um outro exemplo, assim, né, nuvem, né, por exemplo, esse é um exemplo bom, né, mas, por exemplo, o que é uma nuvem? Né? O que é uma nuvem? Água no estado gasoso? Bom, essa é a resposta que todo mundo dá, mas essa é a resposta errada. Porque nuvem, quer dizer, é água, mas vapor de água é invisível. Ninguém enxerga vapor da água. Aliás, a menos que você enxergue em infravermelho. Mas o vapor da água é invisível no espectro do visível. Ok? Concordam comigo ou discordam? Concordo. Então, daí eu volto a perguntar, o que é nuvem? Quando vocês olham para o céu e vem aquela coisa branca lá em cima, o que vocês estão olhando exatamente? Já que o vapor é invisível, não é vapor. Então o que é? Gases e poeira? Não, não é poeira, não é gás. Aquela coisa branca que vocês olham para o céu lá, tá? Coisa branca lá em cima. Não é vapor. Não é gás. Porque gás também é invisível. Talvez no Saara pode ser uma nuvem de areia, mas não é o caso. Aqui em cima, se você olhar para cima aqui em Rio Grande, aqui no Cassino, você vai ver uma nuvem. É água, mas não é água no estado de vapor. É água líquida. Tá? Então, a nuvem
é formado por bilhões, trilhões de microgotículas de água. Gotículas de água líquida. Tá? Bom, qual que é a densidade do ar? A densidade do ar é mais ou menos 1,3 kg por metro cúbico. Aqui na superfície, né? Lá em cima, lá 1 km vai mudar, mas é mais ou menos um. Qual que é a densidade da água? Em torno de 1000. E aí, se a gente está olhando para lá para a nuvem é constituída de água líquida. A densidade da água líquida é quase 800 vezes maior do que a densidade do ar. Por que a nuvem não cai? Por que a nuvem não desce aqui para a superfície, já que tem o peso atuando nas partículas, das gotículas de água? Por que ela não desce? Porque tem turbulência na atmosfera. E essas gotículas são pequenininhas e a turbulência que tem na atmosfera é o suficiente para manter a nuvem lá em cima. Aí a nuvem pode, por exemplo, essas gotículas podem crescer, formar gotas, e essas gotas podem cair como chuva, e aí sim o peso da partícula vai ser maior do que a turbulência que está mantendo essas partículas em suspensão e vai vir para baixo. Tá? Então, é nesse sentido que a viscosidade turbulenta passa a ter um papel super importante na mecânica dos fluidos, porque é essa propriedade que permite, por exemplo, eu modelar uma nuvem. Se eu usasse a viscosidade cinemática do ar, seria impossível manter uma gotícula, por menor que fosse, em suspensão na atmosfera. Mas como existe a viscosidade turbulenta, aí sim eu consigo fazer com que modelar matematicamente a presença de uma nuvem ou um sentimento de suspensão na água. E posso modelar também o quanto as coisas são dispersas no fluido, que não funcionaria se eu usasse um coeficiente cinemático que não fosse turbulento. Tá? Então isso aqui é para representar o quão importante é a viscosidade turbulenta para promover mistura e quase tudo que acontece no ambiente. Por exemplo, quando eu misturo a água doce com a água do rio, a água doce com a água do mar, ou quando eu tenho o sedimento sendo carregado, tudo isso é intrinsecamente dependente da interação do fluido com o fundo, com gradientes de velocidade que produzem turbulência, e a turbulência por si cria essa quantidade que a gente chama de viscosidade turbulenta. Tá? Bom, isso aqui eu sei que é bastante coisa para a cabeça de vocês, mas assim, isso aqui é para vocês saberem que isso existe. Isso é para quem for trabalhar com qualquer coisa relacionada com modelo numérico, com astronomia física, ou com transporte de sedimento, até de dispersão de poluentes, coisas assim, são coisas que vocês vão ter que estudar mais profundamente adiante. Né? Para aqueles que não forem para essa área, não é tão importante, mas é bom saber que isso existe. Assim, assim, é uma grande fonte de incerteza na modelagem. Né? Tipo, o pessoal acha bonito o modelo numérico, etc. e tal, mas os modelos numéricos têm essa limitação bastante séria, e aí é um grande trabalho que a gente tem para poder calibrar o modelo, né, sintonizando o coeficiente de rugosidade de fundo, né, que usa lá na lei da parede, com esse coeficiente de viscosidade turbulenta, de difusão turbulenta, para que os modelos tornem-se úteis. Né? Talvez a gente possa falar de modelagem ainda numa aula adiante. Bom, esse aqui era o segundo assunto que eu queria falar com vocês. Né? Quer dizer, de manhã eu falei sobre... O que eu falei de manhã mesmo? Do Reynolds, né, da turbulência, etc. e tal. Agora eu falei sobre a lei da parede e falei sobre o coeficiente de viscosidade turbulento. Tá? E agora eu tenho um último assunto para falar hoje, né? Então esse é o quarto assunto, são 4 parênteses, né, que eu estou inserindo aqui para vocês, né, que envolvem, né, não é que controlam, mas ajudam a gente a descrever e a interpretar os processos costeiros.
Cadê? Vamos colocar mais uma página aqui. Que é sistema. Bom, depois, se alguém quiser fazer pergunta, faça, tá? Enquanto eu vou aqui. Então, professor, na verdade, eu tenho uma dúvida, mas não tem a ver bem com o conteúdo, né? Você já tem uma data definida para a prova? Pois então, é que eu estou tentando fazer essa prova, assim, mas eu acho que possivelmente vai ser para a semana que vem, tá? Tá. Tá bom? É porque, assim, eu falo especificamente de mim. Eu tenho um pouco de dificuldade em alguns conteúdos, então eu tenho que assistir o vídeo de algumas aulas 2, 3 vezes. Aham. E aí eu fico preocupada até onde vai ser cobrado na prova. Não, eu não vou perguntar. Assim, a prova, obviamente que a prova vocês podem consultar os vídeos, né? Quando vocês fazem a prova, né? Ninguém, né? Então vocês podem, mas eu não vou perguntar minúcias, tá? Eu não vou ficar perguntando assim, qual que é o valor do coeficiente de viscosidade do turbulento da água, tá? Então eu vou fazer perguntas mais genéricas, tá? E quanto tempo a gente vai ter? É um dia para responder a prova? Vai depender da quantidade de perguntas que eu fizer na prova, né? Daí vai depender isso é uma incógnita ainda, não sei ainda. Mas possivelmente um dia. Tá. E desculpa te perguntar de novo, mais uma coisa que me ocorreu. E quando você for cobrar a prova, você vai cobrar cálculo e teórico ou vai ser só teórico? Não vou cobrar cálculo. Não tem cálculos na prova. Tá, obrigada. Eu vou cobrar conceitos, tá? Mas assim, cálculo, assim, qualquer equação, eu não vou pedir nenhuma equação para vocês. Tá? Bom, agora um último tópico, assim, bastante relevante, porque assim, tudo que eu estou falando aqui hoje, na verdade, é estimulado pela nossa aula anterior. Né? A nossa aula anterior é sobre baroclinicidade, né? Que é o gradiente de pressão. Recapitulando, né? Nas forças geradoras do movimento, o gradiente de pressão é a força principal geradora do movimento. E aí nós temos que, a gente já falou dos componentes barotrópicos, e nós estamos falando agora dos componentes baroclínicos. Mas os componentes baroclínicos, que dependem da variação horizontal da densidade, estão intimamente relacionados com a capacidade do fluido de misturar ou não as propriedades. Né? Se você recebe calor da superfície e não mistura, você estratifica. Mas se você misturar em um lado e não misturar no outro, você cria um gradiente de densidade baroclínico e cria circulação. Tá? Então, tudo que nós estamos falando hoje diz respeito a se a água mistura ou se a água não mistura. Então, lá em oceano profundo, a água não mistura. Quer dizer, no oceano profundo. Mas, por exemplo, a gente sabe que existe a camada de mistura permanente na superfície, porque é onde o vento atua e produz mistura. Tanto é que ela é verticalmente. Então, só lembrando aqui, né, isso aqui eu vou apagar. Mas lá no oceano, né, de 0 a 4.000 metros de profundidade, né, então se a gente fizer aqui a temperatura, né, a temperatura é homogênea até 200 metros, e depois aqui ela tem a termoclina permanente. Então, se não houvesse mistura, isso aqui tenderia a ser assim. Tá? Não interessa o valor aqui. Tá, desculpe, tá relaxado aqui. Tá um serviço de porco isso aqui. Tá, então, a temperatura até 200 metros, né, aqui 200 metros, ela assim. Por que isso aqui é uma reta? Por que isso aqui chama-se camada de mistura permanente? Né? Se não houvesse mistura, a temperatura tenderia a subir mais. Mas como o calor chega aqui, né, isso aqui, essa camada de cima aqui é turbulenta, e faz com que a temperatura seja homogênea nessa camada aqui de cima. Aí, como essa turbulência
ela não consegue ir para baixo. A partir daqui você tem a termoclina e a temperatura vai abaixando, baixando, baixando, baixando até chegar lá no fundo do oceano. Então, quando as coisas são bem misturadas, nós temos um perfil homogêneo. Se não é, nós temos variação. Bom, para a gente saber se o fluido, se a estratificação é estável ou não, entra aqui um outro cara chamado Richardson, que ele trabalhava com meteorologia, tá? Ele não era oceanógrafo, ele trabalhava com, acho que, meteorologia, tá? E o Richardson, né, ele desenvolveu uma maneira, quer dizer, nós temos duas coisas, né, que vamos colocar aqui, mistura é em função do cisalhamento, né, du, dz, né? Então cisalhamento produz turbulência e turbulência produz mistura, e cisalhamento a gente quantifica através dessa quantidade, né, a variação vertical, a variação da velocidade em uma escala, e no caso aqui é a escala vertical. Estratificação. Bom, estratificação tem algumas maneiras diferentes da gente quantificar o quanto o fluido é estratificado ou não. Em mecânica dos fluidos, uma das maneiras de quantificar a estratificação é através de uma coisa chamada de frequência de Brunt-Väisälä. Acho que é assim que se escreve. Ou também chamada frequência de empuxo. E isso é escrito como G, Rho, de Rho, dz. Tá? Então, isso aqui, esse número aqui, ó, G sobre Rho, é densidade, d Rho dz, isso aqui é chamado de frequência de Brunt-Väisälä, que a gente, como que é a letra? Estou tentando lembrar qual que é a letra que o pessoal usa para fazer isso aqui. B? E? De impulso? Não, é B. S? Não, S é o shear. Esqueci, deixa eu ver aqui na internet, só para me ater a nomenclatura normalmente. Brunt-Väisälä frequency. N, eu acho. Cadê? N, é exatamente N. Tá, então, esse número aqui, a frequência de Brunt-Väisälä ou frequência de empuxo, é dado por esse número e, não faço ideia, é abreviada como N ao quadrado. Tá? Porque, na verdade, assim, a raiz quadrada disso aqui é que é o N, né? Então, mas o N ao quadrado aqui é a frequência de Brunt-Väisälä. Tá? E o cisalhamento, né? Deixa eu tirar daqui. O cisalhamento ele é dado por a variação vertical da velocidade por Z. E se eu elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar dimensionalmente igual a isso aqui. Tá? Então, ó, metros quadrados por segundo ao quadrado por metro quadrado, isso aqui ao quadrado, tudo vai dar dimensionalmente igual a isso. E aí o Richardson criou, então, um número que é o N
quadrado pelo S quadrado, que é não, desculpem, não tem aqui esse quadrado aqui, que é escrito como, não exatamente, é n quadrado dividido por s quadrado. S quadrado é o shear, né? Então isso aqui é G sobre ρ de ρ dz. E aqui embaixo, du dz ao quadrado. Tá? Então, o que esse número mostra para mim? Ele mostra aqui em cima a estratificação. E aqui ele mostra o cisalhamento. Aliás, esqueci de falar. A frequência de Brunt-Väisälä, por que é chamada de frequência? Tá? Deixa eu achar aqui. Isso aqui, vamos entender assim, por que a gente chama isso de frequência, né? Então, se a gente imaginar que eu tenho um fluido né, que aqui tem a densidade 1, densidade 2, densidade 3, densidade 4. Né? E aqui eu tenho um corpo que tem a densidade que ele está isostático. Né? Ele está equilibrado aqui. Né? Eu tenho um volume aqui e esse volume está isostático. Ele não vai nem para cima nem vai para baixo. Ele está equilibrado aqui. E daí, se eu pegar esse objeto, aqui, esse volume aqui, e elevar ele, aplicar uma força e trazer ele aqui para cima, eu estou colocando energia potencial nele. Né? Porque ele está mais denso. Se eu pegar esse objeto mais denso e levar, quer dizer, ele está isostático aqui, ele está na mesma densidade que ele está equilibrado aqui. Mas se eu aplicar uma força e elevar ele na coluna d'água, eu estou colocando energia potencial nele. Então, se eu colocar ele aqui em cima, ele vai ganhar energia potencial. Se eu parar de aplicar essa força, o que vai acontecer com ele? Energia potencial vai ser convertida em energia cinética. E a tendência dele é voltar. Mas como eu coloquei energia potencial nele, essa energia cinética, quando chegar aqui, ela vai ser máxima. E o que vai acontecer é que ele vai passar daqui. Até perder totalmente a energia cinética, e aí ele vai vir aqui para baixo. Só que quando ele chegar aqui embaixo, ele é mais leve do que a água que está aqui embaixo. Então o que vai acontecer? Ele ganhou energia potencial assim, ele vai ganhar um empuxo. E a tendência dele é voltar. Então, o que vai acontecer é que esse corpo aqui ele vai ficar oscilando para cima e para baixo. E é isso que a gente chama, é por isso que a gente chama disso de frequência de empuxo, porque isso aqui vai ficar oscilando. E essa oscilação aqui, a gente pode medir a frequência dela, e isso fornece para nós, então, o que é essa frequência de empuxo ou frequência de Brunt-Väisälä. Tá? Então, num sistema estratificado, se eu elevar uma coisa, isso aqui vai começar a oscilar. Quanto maior for a variação da densidade, maior vai ser a frequência de oscilação. Quanto menos estratificado, menor vai ser. Por exemplo, num sistema homogêneo, por exemplo, se eu não tenho variação da densidade, se eu simplesmente elevar uma parcela de volume, ela vai ficar estável aqui, não vai acontecer nada. Mas se houver estratificação, isso vai criar uma oscilação, e por isso, então, tendo uma oscilação, tem uma frequência, e isso, então, é conhecido como frequência de Brunt-Väisälä. Tá? É estranho, tá? Tipo, não é intuitivo, mas é uma maneira como que a gente usa para quantificar a estratificação da coluna d'água. Tá? Então, e não tem um número assim que eu vou dizer, o número é tanto, tá? Então é uma maneira que a gente usa em mecânica dos fluidos para quantificar a estratificação. Na plataforma, no estuário, no oceano, na atmosfera, tá? Não interessa aonde que isso se aplica.
Então, esse conceito aqui é um conceito usado para quantificar se a coluna d'água ou a coluna de ar está estratificada ou não. E o cisalhamento a gente já falou bastante dele, né? É a variação da velocidade na vertical, né? Se a velocidade é constante, o cisalhamento é mínimo. Se tem variação da velocidade na vertical, aí eu tenho cisalhamento, tem produção de turbulência. Tá? Então, esse número de Richardson, tá? Ele é uma ferramenta que nós temos que permite a gente fazer uma análise da escala entre a estabilidade da coluna d'água, que é a estratificação, em relação à turbulência que está sendo produzida na coluna d'água pelo cisalhamento vertical. Nós não medimos a turbulência, nós medimos a velocidade. E a partir da velocidade nós temos uma noção do quão turbulento é o escoamento. Tá? Então, esse número aqui... Cadê? Então, esse número aqui, tá, é um dos números mais utilizados, muito mais do que o Reynolds, tá? É um dos números que a gente usa, assim, qualquer um que lê um artigo que fale sobre circulação costeira, estuarina ou de plataforma, se envolve dinâmica, vai ter o número de Richardson, tá? E o que esse número diz para nós, tá? Isso é obtido a partir... Aliás, o número Richardson, então, embora ele quantifique, assim, de certa forma, a relação que existe entre estratificação e o cisalhamento, ele, na verdade, ele fornece para nós se há energia para quebrar, que letrinha feia, para quebrar a estratificação. Porque lembre-se, quando eu tenho um gradiente vertical de densidade, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, para eu misturar isso aqui, né, porque aqui a água é mais densa, mais pesada, aqui a água é menos densa. Então, para eu misturar tudo isso aqui e ter uma densidade única, eu tenho que ter energia. Tá? Então, para eu vir daqui para cá, eu preciso de energia. Da onde que vem a energia? Né? Porque eu preciso, quando eu misturo, eu aumento a energia potencial do sistema, porque a densidade da coluna aqui a densidade aumenta. Então eu estou aumentando a energia potencial da coluna d'água. Então, da onde que vem a energia? A energia vem da energia cinética. Tá? Então, eu só consigo quebrar a estratificação se houver uma fonte de energia. Se não há energia, a estratificação permanece. E esse número é o que quantifica isso. Tá? Então, a partir do balanço de energia, nós temos um número mágico que é o 25, 0,25. Então, se o número é maior que 0,25, tá? Esse 0,25 vem do balanço energético, tá? Entre energia cinética e energia potencial para ser convertido. Se esse número é maior que 25, significa que esse número aqui
é bem maior do que esse, na proporção de 4:1. Tá? Então significa que a estratificação é estável. E o que significa que a estratificação é estável? Significa que ela vai continuar lá. Né? Se você está medindo lá e o teu regime mostra que o número de Richardson é alto, né? E quando eu falo alto, significa que ele é maior que 0,25, e não interessa se ele é 1, 2, 5, 10, não, interessa que ele é maior que 0,25. Significa simplesmente que a estratificação daquela região, daquele escoamento que você está vendo lá, daquela situação que você está medindo, é estável. E se você voltar na semana que vem, vai estar lá ainda, né? Considerando que não há outras coisas envolvidas. E se Richardson é menor do que 0,25, entendam que isso aqui não está dizendo que vai haver mistura, mas isso aqui diz simplesmente que a estratificação é instável. E provavelmente vai ocorrer mistura. Tipo, a termoclina ou a picnoclina vai ser rompida, ou seja, que existe energia cinética o suficiente na forma de cisalhamento vertical para ser convertida em turbulência, para quebrar a estratificação e aumentar a energia potencial da coluna d'água. Bom, não vou falar muito mais sobre isso, mas eu queria simplesmente que vocês lembrassem de física, né? Porque tudo, assim, quer dizer, na verdade tem física e tem química aqui, né? Porque o que eu estou falando aqui são conceitos fundamentais, né, de física, né? Que para qualquer coisa acontecer tem que ter energia, né? Para ter movimento tem que ter energia. Só que a energia no movimento a gente entende como força, né? A força é que vai pegar a energia e fazer com que alguma coisa aconteça. E aqui eu estou falando exatamente da conservação. Em vários momentos aqui eu falei do problema da conservação da energia, né? Que é a primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de energia no universo é constante, né? Então, assim, para você promover mistura da água, nada acontece de graça. Você tem que tirar energia de algum lugar, tá? E aquilo que eu estou expondo aqui são vários componentes que por si só não explicam tudo, né? Mas são componentes do problema que a gente tem que saber que eles existem para poder interpretar o que está acontecendo, né? Então, deixa eu ver se eu, por acaso, eu acho aquela figura de novo aqui. Não, já mudei a minha. Mas aquela figura que eu mostrei hoje de manhã para vocês, está aqui? Não. Eu fechei. Bom, não, vou tentar achar aqui. Eu acho que por acaso foi essa aqui. Então, aquelas figuras que eu mostrei hoje de manhã. Por exemplo, aqui, nós estamos vendo aqui que existe aqui estratificação. Tá? Então, eu não tenho velocidade aqui, mas para mim calcular o número Richardson aqui, eu teria que ter o perfil de velocidade também. Mas eu sei que se eu voltar lá assim, no dia seguinte, essa situação estaria muito parecida, né? Então, significa que e pela profundidade aqui também, que a gente está falando aqui de 20, 30, 40 metros de profundidade, facilmente a gente pode supor que
os valores de velocidade aqui são relativamente pequenos, né? Então, por exemplo, a situação aqui é que essa estratificação que nós estamos encontrando aqui é grande, é muito maior do que a energia cinética disponível para quebrar para causar a homogeneidade completa da coluna d'água. Então, por exemplo, eu não tenho nessa sequência aqui não tem nada que seja verticalmente homogêneo, mas se eu chegasse aqui e tivesse toda a coluna d'água homogênea, né, significa que há energia cinética para quebrar, né, porque quando isso aqui cria uma barreira física, para eu quebrar essa barreira física e carregar a água mais densa para cima, eu preciso de energia cinética. Né? Então, e a ferramenta que nós usamos para quantificar se existe energia disponível no escoamento para quebrar a estratificação é isso aqui que a gente chama de número de Richardson. Tá? Então, esse aqui ó, é um dos, assim, ó, tipo, dificilmente vocês vão ler um artigo de oceanografia física, de estuário, de plataforma, que seja de dinâmico, né, que não seja descritivo, que não envolva o número de Richardson em algum canto. Tá? Então isso aqui é uma ferramenta muito utilizada, tá? Para quê? Para caracterizar o escoamento. Tá? Então é uma ferramenta a mais que vocês precisam saber que existe. E também é uma ferramenta também que permite a gente ajustar até os modelos numéricos. Né? Então se a gente vai lá, os modelos numéricos, a gente obtém o resultado de modelos e os modelos os números de Richardson do modelo tem que ser equivalentes aos números de Richardson observados. Né? Então, até uma maneira também de a gente tentar acertar os ponteiros de como o modelo funciona. Pois então, hoje o assunto é esse. Então, são 4 tópicos que eu falei hoje. Né? Vamos recapitular aqui só para terminar a aula. Então, de manhã o que eu falei mesmo? Esqueci. Número do Reynolds. Tá, então, só para recapitular o que nós vimos hoje. Então, a gente falou do número de Reynolds. Aqui é o Reynolds é igual U vezes L por isso aqui. A gente viu na verdade a gente já tinha visto, né? Mas a gente viu de novo a lei da parede, que expressa a variação da velocidade na vertical. A gente falou da viscosidade, né, que tem a viscosidade cinemática e tem a viscosidade turbulenta. E nós estamos falando aqui do número, terminando a aula então, quer dizer, bastante assunto, né? Com o número de Richardson, que é N ao quadrado por S ao quadrado. Quer dizer, a relação de estabilidade da coluna d'água. Tá, então, assim, não que vocês precisem lembrar disso profundamente, mas, assim, aquela história, assim, que é bom vocês saberem que isso existe. Bom, aqueles que pretendem seguir a linha mais física, né, ou transporte de sedimentos, ou difusão de dispersão de poluentes, coisas assim, certamente vão voltar a ver esses tópicos com mais profundidade, né, no seu estágio, na sua bolsa, no seu mestrado, etc. e tal, né? Mas aqueles que não vão, né, mesmo que não, é bom saber que essas coisas existem, e quando vocês olharem para um resultado de modelagem numérica,
né? Vocês têm que entender que todas aquelas modelagens numéricas existem todas essas partes, né, que são fontes de incerteza nos resultados, não só de modelos, mas de análises que a gente faz de dados ambientais. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Alguém quer fazer uma pergunta? Então tá bom. Então vamos ver se conseguimos fazer a prova semana que vem, tá bom? Já estamos chegando no final do semestre e daí na próxima aula a gente continua falando de paracolicidade, mas aí entrando com a entrada de água doce na plataforma. Então tá, pessoal, até a semana que vem.